Bom, pessoal, tudo bem? Condomínios e Outras Paixões. E hoje a gente está aqui com o nosso parceiro, aliás, nosso primeiro parceiro, né? Que é a Tendência Energia, é uma empresa de mercado livre de energia. Foi nosso patrocinador de primeira hora e para falar de um assunto, né? Que é super novidade nos condomínios. A gente fez uma live com a Tendência há um tempo atrás. Foi a live mais bacana do mercado imobiliário, todo mundo elogiando, porque é um assunto muito novo para quase todo mundo. E hoje o Felipe, da Tendência, está aqui com a gente. O Felipe vai fazer um bate-bola comigo aqui de algumas dúvidas frequentes, para quem não teve oportunidade de acompanhar a live, ou para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Hoje é o dia. Então nós vamos falar de vários temas, alguns que são tabus, outros que as pessoas já sabem como funciona, mas sobretudo, qual é a forma certa de migrar para o mercado livre de energia. E aí, Felipe, bem-vindo. A primeira pergunta. Muita gente fala mercado livre de energia e muita gente fala mercado de energia livre. Qual que é o jeito certo de falar? Márcio, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. O jeito de falar mercado livre de energia ou mercado de energia livre não faz tanta diferença, né? O que importa em si é o resultado, que nada mais é do que é um mercado de livre contratação. E o que é esse mercado? Hoje, né, você compra a energia da distribuidora local, certo? O mercado está mudando para quê? Que nem você escolhe a sua operadora de celular, o seu plano de internet, o seu banco, você vai poder escolher na sua casa a sua fornecedora de energia elétrica. Ô Felipe, eu sou síndico do meu prédio e aí eu quero migrar para esse mercado livre de energia. Como que eu fico sabendo se eu posso migrar? Meu prédio pode aderir? Ótima pergunta. Hoje o mercado ele está disponível para para condomínios que estão no grupo A, ou seja, condomínios que estão em média ou alta tensão. E como que ele verifica isso? Ele verifica na fatura de energia dele. Lá terá uma classificação onde estará classificado A4, A3, e esse condomínio ele está elegível a migrar para o mercado livre. Eu te mando a conta, você analisa essa conta e você me fala, o seu prédio pode migrar ou não pode migrar. Perfeito. A Tendência faz essa análise, lembrando que hoje o mercado está elegível para para condomínios de média tensão e foi aprovada a lei, agora em novembro, a 15269, que em até 24 meses deverá ocorrer a abertura do mercado para baixa tensão. E aí o que isso muda? Os condomínios que não possuem a cabine, que não estão no grupo A, poderão migrar para o mercado livre, poderão escolher o seu fornecedor de energia elétrica. E até 36 meses, a abertura total para a residência, ou seja, na sua casa você vai poder escolher o seu fornecedor de energia elétrica, que nada mais é de como funciona fora daqui. Países como em Portugal é dessa forma, na Irlanda é dessa forma. Você escolhe o seu fornecedor de energia, você pega o seu celular, o aplicativo, você vai como se fosse um broker e você escolhe o seu fornecedor. Hoje eu vou comprar energia desse cara. E você, na Irlanda é até curioso que você coloca créditos. Você compra o crédito, 100 euros, e você vai abatendo de acordo com o que você vai utilizando no decorrer dos dias e das semanas. O Felipe, esse assunto para você é um assunto que você é craque, você é especialista. Os síndicos não entendem nada. Os moradores, menos ainda. Então eu vou te fazer perguntas, são perguntas muito simplórias, tá? Mas é para a gente conseguir traduzir para o morador de prédio entender. Primeira pergunta, e aí eu vou fazer um lote de perguntas muito óbvias, tá? Você vai achar muito óbvio, mas para quem está nos assistindo, isso é muito importante. Se eu moro num condomínio que não aderiu ainda, não migrou para o mercado de mercado livre de energia, mas eu no meu apartamento quero ter, eu consigo? Hoje não. Porque o mercado é elegível somente para um condomínio que esteja no grupo A, ou seja, para a área comum do condomínio, aquele condomínio que tem a cabine primária. Daqui 24 meses, o condomínio pode que esteja em baixa tensão, ele está elegível a migrar. E somente na sua residência, que seria um relógio separado, daqui 36 meses. Se hoje eu sou síndico de um prédio
que ainda o meu prédio não é na baixa tensão, não é na alta tensão, ele é na baixa tensão. E eu falo, não, mas eu quero ir para alta tensão para eu conseguir migrar. Eu consigo adaptar o meu condomínio para ele virar alta tensão para migrar para o mercado ou não? Claro, consegue. É necessário realizar uma alteração da sua modalidade tarifária, você alterando da baixa tensão para a média. O que será necessário? Um investimento em infraestrutura, transformador, cabeamento, uma comunicação para a distribuidora, seguir toda a parte regulatória, porque você está alterando a sua tensão de fornecimento. Posteriormente, você fazendo isso, você está elegível a poder escolher o seu fornecedor de energia e migrar para o Mercado Livre. Se o meu prédio já está elegível hoje, como é que eu faço? Eu marco uma assembleia, assino um contrato com vocês, em quanto tempo você já começa a operar? Hoje, o primeiro passo, você pode nos contactar, encaminhar a sua última fatura de energia, nós iremos fazer uma análise, elaboraremos um estudo de viabilidade econômico para quê? Para dimensionar. Qual que é a redução? Hoje a sua fatura, vamos supor um valor, R$30 mil, certo? E a gente está conseguindo trazer para você até 30%. Nós vamos apresentar o estudo, R$21 mil, trazendo uma economia de até R$9 mil por mês. Vamos dimensionar a economia mensal, a anual, a economia por bandeiras. É um estudo que você faz antes de eu te contratar. Perfeito. Apresentando o estudo, é interessante, recomendo levar para a Assembleia, apresentar para essa Assembleia, aprovado, primeiro, contratar uma gestora especializada, por quê? Para você migrar para o Mercado Livre, existe um processo burocrático, tanto junto à distribuidora, quanto à Câmara de Comercialização, quanto à geradora. E o principal fato da gestora, o que é a importância dela para o cliente? Para a gente levar você para uma geradora de segurança, que tenha segurança no fornecimento, uma grande geradora. E com uma gestora especializada por trás, aonde eu facilito? O síndico, ele vai focar na gestão do condomínio. E eu vou ser o cara que vou traduzir para ele a complexidade operacional, técnica e regulatória. Eu vou trazer para ele a facilidade. Apresentei o estudo de viabilidade para ele. Ele está de acordo? Assinou o contrato conosco? Nós vamos cuidar de toda a parte operacional. E o prazo para a migração é até 6 meses. Além desse estudo que você faz, se eu precisar explicar isso para os moradores, você vai numa assembleia de condomínio? Com certeza, esse é o nosso papel, né? Nós também podemos participar da assembleia, até porque no condomínio nós sabemos que sempre tem aquele advogado, aquele médico, como tem aquele cara da manutenção. Tem um especialista em tudo. Exatamente, tem o cara, pode ter um engenheiro elétrico. E ele pode ter certas ressalvas. E o síndico, ele não vai ter a capacidade técnica até de argumentar e questionar. E esse é o nosso papel, é facilitar, explicar, orientar, traduzir. Como eu sempre falo, a gestora é o melhor amigo do cliente no Mercado Livre. Sou eu que vou traduzir para você e buscar a melhor condição de preço e de fornecimento. Ô Felipe, a minha conta hoje vem da Enel. Quando eu migrar para a tendência, a minha conta continua sendo da Enel? Vamos lá, isso é uma pergunta muito interessante. Eu vou até fazer uma analogia para facilitar. Vamos supor que hoje nós temos um caminhão, certo, de transportes. E nesse caminhão existe um produto, a Enel. A Enel ela te entrega o produto e o frete. Quando você migra para o Mercado Livre, você desmembra. Você continua pagando o frete, utiliza o caminhão da Enel para essa entrega vir até você, só que o produto eu quero escolher o mais barato. Eu quero comprar da empresa B. Então, a Enel vai trazer no caminhão dela, fazendo um frete, e o produto você vai comprar mais barato. Ou seja, eu vou ter duas contas. Perfeitamente. A conta de quem me traz a energia, que é a infraestrutura da Enel, o poste, o fio, o transformador, é deles, eu estou usando a infraestrutura deles. Correto, é concessão. Mas o produto que eu estou comprando é o seu. Perfeito. Então eu tenho a sua conta e a conta da Enel. Na realidade, o produto é da geradora parceira, né? Tá. No caso serão 3 contas de energia. Por quê? Uma é a fatura da distribuidora, fio e poste. A segunda, que é a Enel aqui em São Paulo. Correto. A segunda da geradora. Que é quem está gerando energia limpa. Limpa e renovável, injetando na rede. E a terceira é a da tendência. Por quê? Por trás do nosso trabalho tem toda uma expertise, tem toda uma equipe
que é todo para realizar, além do processo de migração para a arte burocrática, mês a mês, o que é o nosso papel? Eu vou auditar o faturamento da distribuidora, eu vou evitar eventuais multas, cobranças indevidas, eu vou auditar o faturamento da geradora, eu vou verificar se os preços e as condições estão corretas, um eventual ajuste de ultrapassagem de demanda, qualquer necessidade, nós que vamos apontar e estar trabalhando em conjunto com o cliente. O condomínio deixa de ter uma conta, passa a ter 3 contas, que somadas ficam mais baratas do que aquela única conta. Exatamente. E isso nós sempre apresentamos no final do mês as tarifas, o custo que seria antes e o custo após. A somatória das 3 pode gerar até 30% de economia no mês. Em média, até 30%? É 30%. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Por que as pessoas têm receio, têm medo? Ah, mas vai acabar mais minha energia? Existe algum risco maior de faltar energia? Olha, eu acredito muito que a questão maior é o medo, é o receio do novo, né? Tudo que chega pra gente novidade, a gente fica com certo receio. E não muda nada. A distribuidora, ela continua, que atende o cativo, atende o livre. Hoje você tem um contrato... O cativo é aquele mercado tradicional que a gente usa, que não é o mercado livre de energia. A gente chama de cativo. Cativo, correto. O cativo funciona da mesma forma que o livre, né, nessa questão da distribuição. Ou seja, se faltar energia por algum motivo para a empresa que está no cativo, também falta para o livre. Um caminhão, como nós já temos clientes que aconteceu um caminhão bater no poste, derrubar o poste. Pode ter 2 empresas uma do lado da outra, ambas ficarão sem energia. Não tem diferenciação porque a distribuição, o frete que eu falei lá atrás, é o mesmo. A responsabilidade é da distribuidora local. A infraestrutura continua sendo integral da empresa concessionária do serviço público. Correto. Essa energia que a produtora de energia, como é que ela chama? Hoje a tendência é parceira, né, da Axia Energia, que é a antiga Eletrobras. Que é a maior de todas. A maior geradora da América Latina, com uma capacidade instalada de 44 gigawatts médios. No Brasil, 22% da energia consumida é da Axia e 37,5% da linha de transmissão é da Axia. Receita anual, 40 bilhões de reais. E essa energia que vai chegar no meu prédio, eu estou sempre falando como síndico, tá? Ela é uma energia limpa, é diferente da energia cativa, do mercado cativo? É uma energia... Qual que é a diferença de uma para outra? A energia do Mercado Livre, ela é energia de fontes renováveis e é proveniente, pode ser certificada do IREC, que é o quê? O International Renewable Energy Certificate. Então, o condomínio ele vai ser certificado que aquela energia é renovável. O que isso pode criar? Ele pode criar um diferencial competitivo. Nosso condomínio é sustentável. Nós aqui trabalhamos com energia renovável. E isso nós enxergamos que é o futuro. O que é energia renovável? De eólica, solar, pequenas centrais hidrelétricas. É dali que ele fará a aquisição e a energia pode ser certificada através desse certificado. E ela é sempre mais limpa do que a outra energia que a gente está acostumado a comprar. Com certeza, porque a energia que hoje ele adquire não pode ser certificada. Já do Mercado Livre, ela pode. Num prédio de apartamentos, você tem a conta da área comum e a conta dos apartamentos. Então, uma conta grande, a conta coletiva, a conta comum e as contas que cada apartamento tem o seu relógio. Daqui 24 meses ou daqui 36 meses, vai ser possível que os apartamentos também migrem. Pode ser que 20 apartamentos migrem e 30 não migrem, isso é possível, tecnicamente falando? Olha, isso vai depender da instalação como for. Se for a instalação, o relógio, a entrada de energia, que a gente costuma falar, que é o número da instalação, que seria o RG daquela energia. Geralmente é assim. É assim. Então, cada um pode escolher o seu fornecedor de energia. Por quê? A instalação é minha. Eu quero mudar a minha instalação. É meu direito. Então você pode migrar. Aí cada apartamento tem o seu relógio. Ele tem o seu relógio, vai escolher a sua migração, vai escolher o seu fornecedor de energia e cada um vai ter a sua portabilidade. E por que daqui 24 meses e não já? Olha, porque aí é uma questão que entra a questão da regulação, né? A lei, no caso, já vinha sido tramitada há tempos, né? A gente entende que existe diversos interesses, né? Tanto da distribuidora, a distribuidora acaba perdendo um share de mercado na parte de energia. E isso, a lei agora de novembro, estava prevista para o ano que vem, porém prorrogaram 24 meses para baixa tensão e a residência até 36 meses.
A gente fica contente que a gente prefere comemorar o que tem, né, hoje, mas nós gostaríamos de conseguir o quanto antes migrar esses consumidores, porque a gente está falando de dinheiro, de economia. Se eu sou síndico do meu prédio e eu já quero começar esse movimento, eu já posso fazer ou eu tenho que esperar? O meu prédio não é de alta tensão, é de baixa tensão, ainda não está elegível, mas eu já quero começar um movimento. Pode. O que eu posso fazer desde já, para não esperar 2 anos? Você pode contactar a tendência, encaminhar sua fatura que está em baixa tensão para a equipe de especialistas. Nós podemos fazer uma simulação apontando a eventual migração, qual será a economia projetada para aquela unidade consumidora. Posteriormente, ficaremos em monitoramento. A partir do momento que um sinal verde para poder seguir com a migração, nós comunicaremos com o condomínio e seguiremos com a parte burocrática. Tá, o condomínio vai adiantar o que for possível, Perfeito. Vocês vão adiantar o que for possível, esperando dar 24 meses, ou se mudar alguma coisa, sim, antecipa. Agora, se o meu prédio não é ainda elegível e eu quero fazer obras para que ele se torne elegível, vocês ajudam nisso também? Olha, a tendência é ter uma equipe de especialistas, nós temos parceiros que trabalham com essa parte de infraestrutura, inclusive nós já tivemos casos de condomínios e indústrias que estavam na baixa tensão e optaram por fazer o investimento para poder migrar antes. Por que migrar antes é interessante? Porque quem migra antes economiza mais, né? Claro. Então se a gente tem que fazer conta. Qual que é o investimento para você fazer uma alteração hoje versus quanto você vai economizar? Então nós já tivemos no passado contas que o payback compensou. E o cliente fez o investimento e a economia se pagou. Tá, ele gasta R$200 mil para preparar o prédio, para ele migrar da baixa tensão para alta tensão ou para média tensão. Aí ele fica elegível, ele gasta 200 mil, mas ele vai economizar 10 mil por mês e em 20 meses ele se pagou paga. E no 21º a economia. Já é dinheiro no bolso. Isso tem que ser em assembleia. Isso tem que ser em assembleia, com Sempre. certeza. Com certeza. E o quórum 50 mais 1 para ser maioria simples. Maioria simples, é isso que eu ia... O meu entendimento é que esse assunto não precisa de quórum qualificado. Eu acho que a maioria simples, inclusive dos presentes, e nem maioria simples do todo de proprietários, sim dos presentes. Porque é uma troca de serviço essencial, Exato. Né? Então ela está bem respaldada, né? Exato, eu também acho que juridicamente não tem muita dúvida. Agora, contratualmente falando, a gente pode contratar, quando eu digo a gente, é o meu prédio. Eu sou síndico do prédio, eu sei que eu tenho que esperar 2 anos, mas eu já quero contratar. Eu posso já assinar um contrato estabelecendo as condições, fazendo o estudo e dizendo que ele vai começar a operar a partir de tal data ou tem que esperar para assinar o contrato? No momento hoje tem que aguardar. Tem que aguardar. A gente tem que ter o respaldo da geradora, né, dando ok para poder fornecer energia para esse tipo de tensão. Mas a tendência na qualidade de gestora, nós já estamos buscando oportunidades e até ajudando condomínios a quê? Um condomínio em baixa tensão pode nos contactar para a gente fazer um estudo de viabilidade, quanto sem custa para mudar, compromisso. E além desse trabalho, a gente já pode identificar até reduções possíveis na fatura de hoje. Porque eu estou imaginando um síndico profissional que cuida de 30 condomínios. Ele fala, puxa, Márcio, dos meus 30, só 2 estão elegíveis. Mas eu quero agilizar para os outros 28, eu quero levar essa solução para o morador. Já dá para adiantar. Com certeza. A gente pode fazer um estudo de viabilidade simulando uma migração daqui 24 meses para ele já ir trabalhando isso em assembleia. Posteriormente, essa fatura que hoje está com a distribuidora local, nós podemos identificar oportunidades de redução. Vamos supor que tem uma ultrapassagem de demanda e o síndico não está sabendo que está pagando. A gente já pode fazer um trabalho para ele de contingência, corrigir aquela demanda para ele parar de ser multado. Ou às vezes ter alguma inconsistência no faturamento. A nossa equipe de especialistas está pronta para isso, justamente para fazer uma análise minuciosa de fatura de qualquer unidade consumidora. Ô Felipe, existe algum risco, e aí é para o síndico que não entende nada disso, a gente não entende disso, existe algum risco desse tiro sair pela culatra e a conta ficar mais cara do que era antes? O risco é de você não contratar uma gestora especializada e uma geradora de grande porte. Por isso que a Tendência Energia ela é conjugada na Axia, a antiga Eletrobras, e nós trabalhamos o quê? Com segurança e confiança. Nós sempre, e com transparência. Nós sempre levamos
deixamos claro o nosso estudo de viabilidade, orientamos o quê? Aos síndicos do condomínio, apresente a assembleia desse chancelado, a tendência, hoje os condomínios que nós temos, nós fazemos uma reunião mensal para apresentar os resultados consolidados e o que é o melhor? O tiratema. Você pega a fatura antes de ter migrado e o depois, ali está chancelado o que a gente tanto vende, que é a economia. Até 30% Até 30% de economia. Repetindo, é muita coisa. Com certeza. A gente se mata nos prédios para fazer campanha de redução de consumo de água, de gás, de energia, e o máximo que a gente consegue efetivamente é uma redução de 2%, quando muito 3%, já vi prédios reduzindo 5%, não mais que isso. Então, efetivamente, 30% é um número brutal. Dinheiro. É brutal. Tanto é verdade que em grandes indústrias vocês já estão fazendo isso há muito tempo e com muito sucesso. Com certeza. Graças a Deus. Eu enxergo que para os condomínios, nossa, é tudo que a gente almeja. Primeiro porque a gente tem que ensinar as pessoas sobre responsabilidade ambiental. Isso é importantíssimo. Eu não consigo compreender, e aí é uma coisa que você pode me ajudar, por que as construtoras, as incorporadoras já não tentam entregar os projetos já elegíveis? Por que elas continuam entregando em baixa tensão? Existe alguma questão para isso? Olha, isso a gente acredita que talvez pode ser pela parte burocrática, né? Porém, nós, então, talvez pela burocracia, para depois para a troca de titularidade, sair da incorporação, para o nome do condomínio que irá né, assumir. Entretanto, nós já tivemos clientes incorporadoras, solicitaram a migração para a gente para ela poder trabalhar isso na venda, porque é um diferencial. Você falar que o seu condomínio aqui você vai ter energia do Mercado Livre, energia de fontes renováveis. Sem dúvida. Agora, uma pergunta, não sei se você consegue, com base sólida mesmo, responder isso. A concessionária tem má vontade? Olha, não tem, porque hoje é lei. Né? Se a gente for ver, hoje é lei. Então, quando você tem uma equipe de especialista por trás, ela pode exigir, querer dificultar alguma coisa, você tem um respaldo da Resolução 1000. E a Resolução 1000 é ela que dita as regras. Ela não pode escolher. Se lá estiver falando que pode escolher o fornecedor de energia, que nem exemplo, uma unidade, né, vou falando que isso é interessante falar, que ela está solicitando uma energização, uma nova conexão, ela tem o direito de nascer no Mercado Livre. Ela pode iniciar essa nova conexão no Mercado Livre. Ela não precisa assinar primeiro um contrato. Mas precisa nascer, mas o prédio, se ele for novo, ele tem que nascer já na configuração elegível. Exato, porque falando em questões contratuais, ele assina hoje, a distribuidora leva para ele um contrato que é o CCR, que é o Contrato de Compra de Energia Regulada, certo? Normalmente a distribuidora meio que força o cliente a assinar aquilo para pelo menos ficar 6 meses com ele. Porém, quando é uma nova conexão, estou solicitando a energização, a lei diz que não é obrigado. O cliente ele tem direito de escolher se ele quer nascer com a distribuidora, iniciar essa conexão com a distribuidora ou já iniciar a operação no Mercado Livre. E muitas empresas não têm esse conhecimento. A distribuidora acaba forçando, não, se você não assinar comigo, eu não vou te energizar. Porém, com o respaldo nosso do conhecimento técnico, nós defendemos as empresas e falamos, não, você não pode, ele tem o direito de escolher. Porque hoje a concessionária, ela te vende 2 produtos, 2 serviços. A infraestrutura, que é a rede, que você falou que é o caminhão. Exato. E ela te vende propriamente a energia. Correto. Vende mais caro. Correto. Hoje são 2 contratos, né? Eu mencionei. O CCR, que é o Contrato de Compra de Energia Regulado, que é ele que, quando você migrar para o Mercado Livre, você vai substituir por um CCVE, que é o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, como uma geradora. E tem o CUSD, que é o Contrato do Uso do Sistema de Distribuição, que esse CUSD você vai alterar por um CUSD livre, que é o Contrato do Uso do Sistema de Distribuição para o Mercado Livre. Ô Felipe, e um prédio pequeno? O meu prédio tem 10 apartamentos, são 5 andares, 2 por andar. Te interessa? Claro, quando ele estiver elegível, todos quando os ele estiver elegível, são todos bem-vindos. Todos. Tem 10 relógios de energia ou tem 400? Tendência tem capacidade para fazer múltiplas migrações ao mesmo tempo. Não tem de 10, 20, 500 que seja, nós estamos disponíveis para os condomínios. Quando ele está elegível, tem obra física? Geralmente não. Na maioria dos casos não. Porque hoje, falando da questão da Enel, a Enel ela faz a reprogramação do medidor, né?
Antigamente era mais comum, então agora estão facilitando, devido aqui até o volume de migrações. O que é comum? Solicitar uma adequação na infra quando a cabine está deteriorada, muito comum no litoral por conta da maresia, acaba danificando, e aí entra na questão de segurança. Mas não é puramente pela migração, porque já se fazia necessário. Se fazia na questão por conta de segurança, e como é feita uma vistoria no momento da migração, foi identificado aquela necessidade. A gente teve agora recentemente, aqui no estado de São Paulo, uma lei nova falando sobre carregador para carro elétrico. Eu acho que é muito legal a gente fazer uma comparação. Os síndicos estavam perdidos, né? Puxa vida, aprovo, não aprovo, permito, não permito. Aí o morador chega com um carro novinho, elétrico, fala, se vira, eu quero colocar o carregador. E o síndico falava, olha, a gente não tem infraestrutura, não dá, vamos esperar, e estava dando muita confusão. O governo do estado veio e colocou uma lei nova, dizendo que a partir de agora o morador, quando compra o carro elétrico, ele vai pedir a autorização, o prédio não pode negar, mas tem que ter toda a adequação técnica, toda a condição técnica de receber o carregador. O que isso gera? Que talvez cada proprietário de carro elétrico tenha o seu tipo de carregador, e cada carregador com uma tecnologia diferente. Eu acho que isso vai ser ruim para o condomínio. É ideal que o condomínio faça algo coletivo, que abrace todo mundo, que todo mundo que pretenda comprar um carro elétrico tenha aquele tipo de ferramenta para carregar o carro, aquela solução, para que a gente não fique tendo várias soluções para o mesmo tema dentro de um único condomínio. Comparando com o serviço da Tendência, eu acho que é exatamente a mesma coisa, e você pode me ajudar. Eu acho esquisito, num mesmo condomínio, que tenhamos várias empresas fornecendo energia, uma para cada apartamento, cada uma da sua forma. Então, eu penso que vai ser muito inteligente que o condomínio, numa assembleia, aprove o mercado livre de energia, com a Tendência, e que já faça uma segunda aprovação de que qualquer morador que quiser migrar a partir de tal data vai poder migrar via Tendência, para não ter conflito. Dentro do mesmo condomínio, várias empresas operando. Você enxerga isso como possível ou você acha que é possível a convivência de várias empresas dentro do mesmo condomínio? Olha, eu acho que é possível fazer dessa forma, o condomínio escolher quem vai ser o nosso fornecedor de energia, quem vai ser a nossa gestora único, porque vira uma gestão centralizada. Todos os condôminos podem falar com a Tendência. Isso fica mais fácil, até para o pessoal do condomínio, para o próprio síndico, porque imagina, por exemplo, tem alguma reclamação, alguma questão, o próprio síndico tem que conversar com um com o outro. Dentro da Tendência, ele teria uma única pessoa que atenderia todo aquele prédio, todas as unidades consumidoras, e isso facilitaria. Na questão de carregador elétrico, é muito importante, né, a gente entender que existe uma carga, né, que é um transformador. Fazendo aqui uma análise hipotética, vamos supor que o condomínio ele tem um transformador de 200 kW de potência. E hoje ele está consumindo já 150 kW. Ele tem 50 sobrando ali, vamos supor que ele está contratado nisso daí. E aí eles querem colocar os carregadores elétricos. Só que, como você falou, cada um tem uma tecnologia, consequentemente tem uma potência. Uma estética até, né? E na questão do mundo da energia, a potência, não tem como ele pegar 10 carregadores de 10 kW, porque ele já vai passar para 250, ou seja, ele vai passar da potência do transformador dele, porque hoje ele consome 150 e ele está trazendo mais 100 kW de potência. Não vai aguentar. Não vai aguentar. E aí o que está o risco? Do transformador explodir, dele colapsar e até gerar um problema maior para o condomínio. Então, o que é muito importante? Além dessa lei, é importante ter um acompanhamento de um profissional. Para quê? Para fazer um estudo de carga, para fazer uma análise se o transformador comporta essa melhoria. E a Tendência tem profissionais hoje que pode fazer essa análise. Existe diferença da qualidade de energia que eu vou receber, dependendo de qual empresa eu contratar, ou a qualidade da energia é sempre a mesma? A qualidade da energia é sempre a mesma, porque se trata de uma concessão, como a gente volta a falar daquele caminhão, o responsável pelo frete, pela entrega da energia, é a distribuidora local. Então, independente de você comprar energia da geradora A ou B, a responsabilidade continua sendo da local. Não existe nenhuma alteração nem para melhor, nem para pior. Vai queimar mais
vai aumentar o risco de queimar algum equipamento aqui no condomínio, ou não, vai diminuir o risco. Isso não muda nem para melhor nem para pior. Isso não muda, porque a qualidade, o fornecimento permanece o mesmo. Qual o prazo que eu sou obrigado, vou usar essa palavra assim, contratualmente obrigado, a ficar com a tendência se eu migrei meu condomínio para o Mercado Livre de Energia e contratei vocês? Qual que é o prazo mínimo que eu tenho que ficar? O prazo mínimo regulamentado, né, pela legislação hoje é de até 5 anos. Ou seja, depois que você comunica a intenção de migração para o Mercado Livre, a distribuidora ela tem até 5 anos para aceitar de volta. Mas, né, até hoje, clientes que migraram para o Mercado Livre não quiseram voltar, não. Por questão de bolso, por questão de consciência ambiental? Certeza. Por questão de economia, por questão de sustentabilidade, por questão que isso é o futuro. Quem que fiscaliza, regula, regulamenta essa área? Hoje, o mercado de energia ele é regulamentado tanto pela CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e pelo MME, que é o Ministério de Minas e Energia Elétrica, e pela ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema. A ONS nada mais é ela que controla toda a geração e consumo em tempo real. As pessoas sempre têm aquela ideia de mercado livre de energia, imaginam uma fazenda, aquela fazenda solar, ou aquela fazenda com as hélices enormes lá para gerar energia através de vento. É sempre assim? Não. As pessoas confundem muito a questão da solar, né, com o mercado livre de energia. É muito comum você ir vender, explicar mercado livre de energia, e a pessoa te falar, o mercado livre eu sei, eu compro, aquele amarelinho, não é isso. Ou até a questão dela achar que você, mas já vieram me oferecer placa fotovoltaica, e você explica. Aqui em cima não cabe. Não esquece isso, não, gente, não tem nenhuma relação. O mercado livre de energia é uma alteração contratual, não tem instalação física, então você vai estar alterando o seu contrato de fornecimento. E essa energia que eu vou consumir, ela está sendo produzida lá longe, talvez no Nordeste, talvez muito longe, eu estou comprando essa energia de uma fonte confiável, eu sei que ela vai chegar até mim através da infraestrutura da concessionária que eu já utilizo. A única coisa que eu estou alterando é a fonte de energia que eu utilizo. Exatamente isso. Exatamente. Qual o risco para o condomínio? Toda atividade tem um risco. Essa tem algum risco? Olha, o risco ele deve ser respaldado primeiro. Ser apresentado em assembleia, né, ser votado essa intenção de migração para o Mercado Livre, ser contratado uma gestora especializada que irá trazer, no caso nós, a Axia, que é a antiga Eletrobras, ou seja, uma geradora, então você está trazendo segurança, ser apresentados os resultados consolidados. Mensalmente, o nosso trabalho é de auditoria, nós vamos validar os faturamentos da distribuidora, da geradora, encaminhamos um relatório de economia com apuração da economia em reais por tarifa, quanto seria uma fatura no mercado cativo, quanto está sendo o custo agora no Mercado Livre, isso até para ele poder apresentar em assembleia. E o nosso suporte, nós podemos oferecer workshops, treinamentos, para a equipe, apresentações em assembleias, porque o síndico ele vai querer entender um pouco mais. Nós podemos treinar uma equipe assim, isso funciona da seguinte forma, o relatório você lê da seguinte forma, isso aqui, o que é TUSD, o que é TE, tudo isso é o nosso trabalho. Ô Felipe, sem mencionar nomes, tem muita picaretagem? Tem, infelizmente, é isso que a gente acaba esbarrando, né, por conta de que existem promessas e que não são cumpridas. Então a tendência, desde quando ela foi fundada, ela sempre prezou muito pela segurança no fornecimento. Nós somos uma companhia que nós não trabalhamos com comercializadora de energia, que é quem é uma atravessadora, ela compra e vende. A tendência trabalha com geradoras, porque o contrato do condomínio não vai ser comigo na energia, vai ser comigo na gestão e consultoria. O contrato é direto com a geradora, ou seja, isso é uma segurança. Você está contratando direto uma empresa que tem lastro em energia. Isso tudo para o consumidor final, que é o cara que mora no prédio, ele quer saber se ele vai ter segurança, perfeito, ele quer saber se a energia não vai oscilar, se não vai cair mais do que hoje, e ele quer saber no bolso dele se isso vai ficar mais confortável. É isso que você oferece. Com certeza. A previsibilidade orçamentária, a segurança de fornecimento, uma gestão especializada, uma gestão humana, a tendência
Os clientes não são números, são nomes. Eu pergunto para os meus gestores ali, quem atende fulano de tal? Ele já levanta a mão, ele sabe quem é o cliente dele. E o que isso significa? É o suporte técnico por WhatsApp, por telefone, por e-mail, é uma reunião mensal, todo mês para poder apresentar os resultados, apontar melhorias. Esse é o trabalho. Ô Felipe, tem muito síndico, até com base no que você falou agora, que é só para daqui 24 meses nos prédios não elegíveis. Tem muito síndico que fala, Márcio, eu tenho tanta coisa na frente, eu só vou pensar nisso daqui 2 anos. E vai deixando esse assunto para lá. Você recomenda que os prédios já façam assembleias, já tratem desse assunto para deixar pré-aprovado? Ou você entende, tal qual os síndicos, que talvez não seja a hora de mexer com isso ainda dentro do condomínio, só ele se conscientizar, mas deixar isso para daqui 1 ano, 1 ano e meio? O que você pensa? Eu penso que já é hora de começar a tratar. Já é agora é a hora, porque a gente sabe que assembleias, existe uma burocracia também envolvida. Enorme. Então, isso até para quando tiver tudo certo, a gente tem uma aqui podendo contratar energia para o Mercado Livre, a assembleia sendo aprovada, já é metade do caminho andado. Então, aprovou, foi apresentado o estudo, a viabilidade, a economia, está de acordo? Vamos lá, a Assembleia aprovou, já foi metade do caminho andado. Exato. A outra etapa é o quê? Tem um fornecimento de energia agora legal, o preço está bom, fechou o contrato, está travado aí, o restante do trabalho, burocracia, tudo é conosco. Pergunta técnica agora. É melhor para um prédio estar em alta tensão, em baixa tensão, tanto faz? Isso depende muito da estratégia do prédio, né? Por que hoje nós temos muito prédios em baixa tensão? Porque você não precisa fazer um investimento na questão da cabine. Então isso é uma questão mesmo lá de trás. Da construção, exatamente, do projeto. Exato, entendeu? Até não só na questão dos condomínios. Falando num leque geral... Mas é mais confortável ter uma cabine? É melhor? A segurança do fornecimento, com certeza, né? Ah, é? Com certeza. Por conta da tensão, você consegue trabalhar numa tensão maior, principalmente para indústrias. Então a gente tem muitas indústrias hoje, vou tirar um pouquinho da parte de condomínio, desculpa, isso. Mas é porque é o nosso nicho ali também, que acabam contratando na baixa tensão e sofrendo o quê? Quando ela precisa aumentar uma carga muito, muito alta, não atende. Então imagina um condomínio que contratou em baixa e agora está querendo trabalhar com a carregador elétrico. E uma quantidade de ar-condicionado e tudo. Ele vai sofrer com a qualidade ali, porque o nível de tensão... Não tem carga, né? Exatamente, eles falam, é isso? Exatamente. Ele não vai conseguir... É isso que eles falam, tem carga, né? O nível de tensão é diferente de quem é fornecido na baixa para média e alta tensão. Então isso ele pode impactar na qualidade do fornecimento. E o que nós já vimos casos da própria empresa acabar derrubando a energia porque ela está puxando mais do que o sistema aguenta. É a mesma coisa de um prédio aprovar ar-condicionado, aprovar carregador elétrico, sem fazer o estudo, sem fazer a adequação, aí vai cair. A energia, a força vai cair, vai no popular. Tem chances, então, por isso é importante ter sempre um respaldo técnico, um engenheiro qualificado. De pegar fogo, inclusive? Tem casos que sim. O transformador, se a carga estiver muito mais alta do que o transformador suporta, o transformador pode explodir. Numa assembleia de condomínio, a gente sabe que o prédio não está elegível ainda, mas, puxa, se valer a pena, o prédio pode ficar elegível. Essa obra, para colocar a cabine primária, é assim que chama, né? Isso. Em média, pelo que você vê por aí, quanto custa? Olha, varia muito de condomínio para condomínio e por distribuidor. Então eu não consigo te dar um valor muito próximo, porque é muito relativo da infraestrutura, da potência que o transformador vai ser solicitado. A gente sabe, pelo menos, que a Enel hoje aqui, ela solicita o cubículo blindado para poder instalar que é uma área fechadinha, bonitinha. Nós temos casos de condomínios antigos que não eram. Então, assim, passou, mas hoje, se você for solicitar qualquer alteração, ela vai querer enquadrar você na norma atual. Em questões de valores, é muito questão de empresa para empresa. Fazendo essa obra para alterar, para colocar essa cabine primária, tem que mudar, é bitola que fala, né? A dimensão, tem que mudar a grossura de todos os fios que vão para os apartamentos ou não? Não, aí vai ser uma empresa especializada nessa parte de trabalho in loco, que a gente fala, empresa de infraestrutura, que vai fazer a análise como estão as condições do condomínio interno, como está até a cabine, ou seja, até a cabine para a rua, daqui para dentro, como que estão as condições. E a própria distribuidora, quando você solicita uma alteração do B para o A, dando o exemplo, ela precisa verificar se a rede dela suporta.
Então, muitas vezes ela pode solicitar um reforço na rede. Ela fala, olha, eu não consigo te atender agora, você solicitar alteração para daqui 3 meses. Por quê? Eu preciso fazer uma obra na minha rede, eu preciso reforçar a minha rede. Então, isso é feito um estudo, tanto da distribuidora, quanto da equipe especializada do engenheiro responsável pelo condomínio. Deu um raio, ou deu uma chuva forte, caiu uma árvore, levou toda a fiação. A minha relação é com a Enel, aqui em São Paulo, não é com vocês. A relação continua com a Enel, porque ela é a distribuidora de energia responsável pelo frete. Entretanto, a tendência na qualidade de gestora e parceira do cliente, nós podemos ajudar naquela cobrança, nós podemos ajudar na questão técnica, na questão de resolução de problemas. Esse é o nosso trabalho. Como eu sempre costumo falar, a parte do mercado livre de energia, né, existe aí uma resolução que é a 1000. E ela é grego para a maioria das pessoas. Nós traduzimos, tem muitas coisas que nós vemos que às vezes acontecem e que na realidade está incorreto. Então o nosso trabalho é brigar pelo condomínio, é brigar pelo cliente. Esse é o nosso papel. A tendência, ela defende o cliente de unhas e dentes. Eu estou imaginando que o condomínio passa a ter não só um fornecedor novo no prédio, mas alguém que vai ajudar com uma questão que é muito sensível, que é a energia e sobretudo quando ela falta. Nesse cenário, qual a diferença que faz o prédio ter um gerador? A diferença que o prédio faz é que, principalmente, na minha casa isso acontece. A gente tem problemas lá de ter queda de energia e inserir um gerador. Para a área comum, o prédio tem muita senhorinha. A diferença é o quê? Um backup. Então, mas isso pouco importa se é energia convencional, que você chama de cativa, né? Ou o mercado livre de energia, a questão do gerador no prédio não tem impacto algum. Ela vai ser ali realmente funcionando como uma forma de backup, né? Até para funcionar um elevador, no momento que faltar energia, funcionar a energia das áreas comuns. Então, indiferente. Tanto nós temos clientes que estão no Mercado Livre e possuem um gerador também ali, porque a questão da infra. Se acabar tendo um problema de árvore, né, igual eu falei para você, um poste, caiu alguma coisa, o gerador está ali como backup, como forma de corrigir, suprir a energia nesse momento aí que faltar. Perfeito. De todas as minhas perguntas que eu tinha para fazer, que eram as perguntas simples, eu estou muito satisfeito e eu acho que a gente conseguiu traduzir para o síndico uma série de coisas. Agora eu tenho uma questão um pouquinho mais complexa, que aí não diz respeito exatamente à parte técnica, mas sim a esse universo de condomínios que é um universo diferente do que vocês estão acostumados a atuar, que é a questão industrial, por exemplo. Na indústria, você chega, você mostra qual vai ser a economia, eles são objetivos, eles contratam e eles vão acompanhar. É assim que funciona na indústria. Sim. No condomínio é o lugar que a pessoa mora. Então tem outras questões envolvidas e são, às vezes, ilações. Não são nem questões palpáveis, mas o morador pensa uma série de assuntos que são questões pequenas, mas que para ele são questões importantes. Será que minha segurança vai aumentar ou vai diminuir? Será que vai aumentar o risco de queimar minha geladeira ou vai aumentar ou vai diminuir? Será que eu corro o risco de daqui 3 anos a minha conta ficar muito mais cara e eu, como tenho que ficar 5 anos nesse mercado, vou me dar mal e minha conta vai ficar mais cara? Lá é a casa da pessoa. Então não é muito uma decisão técnica. É muito mais a forma que a gente consegue apresentar para ele se sentir confortável. Você tem uma forma diferente de abordar para condomínio, que eu entendo que é o melhor jeito é ir numa assembleia, explicar, falar. Você tem um trabalho já na tendência especial para os condomínios? Olha, o que a gente costuma falar é o seguinte, a falta de energia, o problema no fornecimento, ele vai ocorrer, ele pode ocorrer, né, tanto no cativo quanto no livre. A diferença é que o quê? No livre você vai estar pagando mais barato. É pura e simplesmente isso. O risco ali, se por exemplo, um caminhão bater num poste, tiver uma queda de uma árvore, alguma coisa, ambos. E o morador levanta a mão e fala, quem me garante? Porque aí é uma responsabilidade da concessionária, atender, prestar o serviço de concessão, de distribuição. Ela ganhou uma concessão, então ela precisa prestar, ela tem uma responsabilidade de qualidade para isso. Tá, e aí ela tem um órgão que fiscaliza. Exatamente. Ufa, é muita coisa, é muita coisa. Eu imagino ainda
que os condomínios vão ter um tempo de maturação. Quando a gente começou a tratar disso aqui, a gente estava na iminência de aprovar. Agora veio essa história dos 2 anos, então foi um pouco de um banho de água fria, porque os síndicos estavam esperando que já ia ser imediatamente, agora postergou para mais 2 anos, e as dúvidas voltaram, porque esse assunto ficou na geladeira, lá na frente daqui 2 anos vai voltar tudo de novo, que nós vamos ter que debater tudo de novo, mas o que eu estou tentando liderar um movimento, para a gente conseguir desde já tratar disso, planejar isso e já não assinar o contrato, como você disse, porque não pode, mas já deixar aprovado em assembleia, já encurtar o caminho para quando for possível, puxa, aí é só assinar o contrato. Só para uma correção, né, o contrato de energia hoje ele não consegue assinar, mas o contrato de gestão conosco para a tendência já é possível, nós podemos fazer aquele estudo, fazer uma análise, porque ele só irá pagar a tendência após migrado. Então nós já podemos fazer um trabalho para ele de contingência, buscar oportunidades de redução, cobranças indevidas, ultrapassagens de demanda, entre outras opções que existem no mundo da energia que nós encontramos por aí no dia a dia. Boa. Felipe, você disse no começo que você estava tenso, você nunca tinha falado numa câmera, e foi hiper bem. Obrigado. Você é muito técnico, muito rápido e muito objetivo. Tentei ser o mínimo de técnico possível, que para mim acaba sendo um pouco difícil. Mas você foi técnico naquilo que a gente precisa entender, falando o número da resolução, porque depois as pessoas podem pesquisar, a gente pode até colocar uma legenda com tudo isso que você disse para a pessoa pesquisar, mas você foi muito objetivo. Eu fiz perguntas aqui que são óbvias, tá? Não são perguntas muito profundas, mas porque é a dúvida que vai chegar na cabeça do síndico e, sobretudo, do morador. Para a gente finalizar aqui, eu recomendo que façamos com calma uma espécie de guia aqui de perguntas e respostas e que a gente possa enviar para todos os síndicos, para todas as administradoras e depois, nesse guia, sugerindo para que eles agendem uma visita da tendência na empresa para explicar para os gerentes, para explicar para os prepostos dos síndicos, qual que é o caminho, tudo isso que você falou aqui agora. Claro, com certeza. Fazer uma agenda com eles. Claro, com certeza. Esse é o nosso trabalho, nós estamos. Você consegue montar, a gente consegue montar um... Vamos montar em conjunto. Vamos montar em conjunto? Um faquezinho ali, com várias perguntas, dúvidas, podemos realizar visitas presenciais para sanar dúvidas, para explicar melhor o que é o Mercado Livre. Se ficou uma dúvida, alguma coisa, a gente pode estar participando também de assembleias, nós podemos estar trabalhando também dando um suporte ali técnico, via WhatsApp, uma reunião online, fica a critério do condomínio. Para a nossa conversa aqui, a tua área de marketing fez um FAQ magistral, que já tem tudo passo a passo. Óbvio que a gente não seguiu aqui porque foi um bate-papo, mas a gente já tem isso praticamente pronto. Eu acho que a gente pode envelopar isso, fornecer para as administradoras, para os síndicos profissionais e a gente se colocar à disposição para visitá-los, né? Claro, com certeza. Nós ficamos totalmente à disposição para estar realizando esse trabalho. A tendência na qualidade de gestora, como eu sempre costumo falar, nós somos o parceiro do condomínio, nós somos o parceiro do cliente, é nós que vamos estar ali brigando por preço, vendo oportunidades e a gente está à disposição. Boa. Felipe, para terminar, o nosso projeto aqui chama Condomínios e Outras Paixões. Falamos quase 1 hora só de Mercado Livre de Energia. Agora 2, 3 minutinhos. Quais são seus hobbies, seus prazeres? Gosto de tomar uma cerveja. Boa. Gosto de pescar e gosto de futebol. Boa, que time você torce? Sou corintiano. Aê! Deu uma surra na Portuguesa, hein? Nossa, sofri. Nossa Senhora. O bom disso tudo, acho que nós vamos passar pelo Novo Horizontino e vamos pegar o Palmeiras de novo. Aí é mais de novo. Aí não tem erro. Corintiano nada é fácil, meu. E que tipo de música que você gosta? Sou bem eclético, cara. Gosto de tudo. Gosto de sertanejo, gosto de rock, rocks mais antigos. Gosto bastante dos rocks que toca ali no Charles. Conhece? Charles Edwards? Exatamente. Já fui muito lá. Gosto bastante de eletrônico também. Boa. Sou bem eclético nesse eletrônico, eu gosto de uma banda que foi a precursora da música eletrônica, que chama Kraftwerk. Uma banda alemã, depois você escuta. Vou pesquisar. Ela é do final dos anos 70 e ela foi a precursora do som eletrônico. Aí depois, também antes da música eletrônica mesmo, eu gostava do New Order, que também começou um pouquinho com música eletrônica. Boa. E cinema, você gosta? Gosto de cinema também. Nacional ou... Indiferente. Normalmente, quando pega um filme aí que a gente vê que tá legal, tá bem comentado, a gente acaba
Eu gosto de, sim, bastante, Boa. gosto bastante de seriado, série. Boa. Por fim, eu vou falar aqui da minha percepção. Você tem cara de ser bom menino, assim. Cara regradinho, tudo. Você é muito bagunceiro, não? Nada. Hoje Nada? não. Já, quando eu era criança, já achou que eu gastei tudo que tinha que gastar. É, agora... Ah, minha mãe fala, gostava de tudo, assim, impossível. Agora é tranquilo. Agora tranquilo. Tá bom. Então é isso. Valeu. Obrigado. Muito obrigado, viu? Valeu.